Agora para a resolução da nossa quarta questão, ou do nosso exercício resolvido 4. Agora sobre a lei dos cossenos, que vocês com certeza assistiram os vídeos, tá? Então a questão diz o seguinte: determine o valor de x na figura abaixo. Então nós temos um triângulo. Nesse triângulo são dadas a medida de dois lados, tá? E do ângulo formado entre eles, e quer-se calcular a medida desse outro lado, que está representado pela letra x. Então, essa é uma questão em que nós não usamos a lei dos senos. Por quê? Porque nós só temos a medida de um ângulo interno. Então, nós não podemos aplicar a lei dos senos nessa questão. Mas nós estudamos justamente a lei dos cossenos. E podemos aplicar a lei dos cossenos aqui. Por quê? Porque são dados a medida de dois lados, tá? E o ângulo formado entre dois lados. E quer-se descobrir, então, a medida do lado oposto a esse ângulo. Então, numa situação como essa, nós usamos a lei dos cossenos, tá? Então, acredito que vocês perceberam a diferença. Na lei dos senos, são dados dois ângulos, tá bom? E pelo menos a medida de um lado para se descobrir os demais. Já na lei dos cossenos, dá-se a medida de dois lados e apenas um ângulo, tá bom? Então vamos ver como é que nós podemos resolver essa questão, tá? O que é que diz a lei dos cossenos? Vai dizer o seguinte: perceba que aqui nós temos um ângulo de 60 graus, o lado oposto a ele, que é o x, e a medida dos dois lados que formam o ângulo de 60. Tá? O que é que diz a lei dos cossenos? Que o quadrado dessa medida é igual ao quadrado dessa medida mais o quadrado dessa medida, menos duas vezes essa medida vezes essa medida, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, que é justamente o ângulo oposto a 60 graus, ou seja, o cosseno do ângulo oposto ao lado que mede x, tá? Então, em outras palavras, seria isso, né? Ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Em outras palavras, se eu quero calcular aqui o valor de x, eu vou ter x ao quadrado, tá bom? Igual a o outro lado aqui, ó, certo? Seria o b. O outro lado aqui mediria c, então ficaria 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos duas vezes b, que seria 3, vezes c, que seria 8, vezes o cosseno de alfa. Quem é alfa? É o ângulo que fica de frente a esse lado que a gente tomou aqui, tá bom? Então a gente vai ter justamente isso aqui embaixo, tá? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno de 60. Tanto faz você ter colocado o 8 primeiro como 3, não tem importância, tá? Isso. 3 ao quadrado vai dar, repito, x ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 8 ao quadrado 64, menos 2 vezes 3 vezes 8 dá menos 48, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Repito o 9 e o 64, e faço menos 48 vezes 1, menos 48, dividido por 2. Repito o 9 mais o 64, menos 48 por 2 dá menos 24, e quando você faz essa soma e essa subtração, você obtém 49. Então, quanto é que vai medir x? Perceba que x ao quadrado é igual a 49. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 49. Na verdade, o correto era passar mais ou menos raiz de 49. Mas como a gente está trabalhando com medidas, a única raiz que vai nos interessar é a positiva. Por isso que eu não coloquei o mais ou menos. Então, nossa resposta vai ser x igual a 7. Certo?